Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Linda e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o estágio obrigatório no curso de Psicologia. Atualmente eu sou graduanda do 7º semestre do curso de Psicologia e eu já passei por 2 estágios obrigatórios. Um foi no 5º semestre, que foi estágio básicos em processos psicossociais e promoção da saúde, e no 6º semestre foi estágio em psicologia escolar. O estágio no 5º semestre contou com outras turmas além da minha e também com a turma do 4º semestre. E como que funcionou a primeira supervisão? Nós conhecemos os professores que iriam nos supervisionar durante todo o estágio, né? E também nos foi apresentada as instituições parceiras, né? As instituições que a gente iria estagiar. Então, nós tivemos a oportunidade de escolher a instituição e o horário aí que estava de acordo também com a gente. Por quê? Porque tem muita gente que também trabalha fora, além de fazer faculdade. Nós tivemos o prazo aí de 1 semana para estar escolhendo a instituição que a gente gostaria de estagiar. E quando eu cheguei na supervisão de estágio, né, na semana seguinte, na minha visão estava uma bagunça danada, porque muita gente ainda não tinha conseguido escolher a instituição por conta de horário, por conta de localização, porque cerca de 80% a 90% do pessoal trabalha fora, além de estudar. Então, assim, teve remanejamento. Eu acho que a gente perdeu praticamente uma supervisão inteira só para resolver essa situação. Mas aí depois dessa parte os grupos foram formados. Aí o próximo passo foi o quê? A gente, né, eu verifiquei quem que estava no meu grupo, a gente criou um grupo no WhatsApp para a gente se organizar e conseguir um contato com mais facilidade. Aí daí a gente desenvolveu um roteiro para a primeira reunião de estágio com a instituição. Aí a gente foi até a instituição, né, e para nossa surpresa, gente, outra bagunça. Um outro grupo de estágio tinha escolhido a mesma instituição, até aí não teria problema, porque assim, tinham outras demandas para eles trabalharem também, só que assim, foi marcado para o mesmo horário. Acredito que teve uma falha aí de comunicação. Mas enfim, a gente conseguiu fazer essa reunião, né, com a gestora da unidade, entendemos a demanda que ela passou pra gente e a gente começou a elaborar aí qual a intervenção que a gente faria. Só que para nossa surpresa, gente, o estágio ele foi cancelado com essa instituição, que era uma instituição de saúde primária, por conta de questões burocráticas. Então, assim, a gente ficou muito frustrado, a gente ficou muito chateado. A gente ficou pensando no prazo, porque o prazo, querendo ou não, é curto, é tudo muito corrido, e a gente teve um curto período aí para escolher uma outra instituição para a gente estagiar. Para detalhar melhor para vocês, depois que os grupos foram formados, a gente também foi direcionado a 2 supervisores que ficariam com a gente, né? Então aquela turma enorme foi dividida. Aí na supervisão seguinte que nós ficamos sabendo, né, que o estágio seria cancelado naquela instituição de saúde primária por questões burocráticas, então a gente teve que correr contra o tempo para poder conseguir uma nova instituição. Aí o que acontece? Nessas supervisões com grupos menores, todos podem dar sugestões, né, de como fazer as intervenções, de como proceder com o estágio, claro, tudo dentro ali da ética, porque tudo que é falado ali, gente, é sigiloso, não pode sair ali de dentro, então é algo que é super importante dividir com vocês. E entre várias ideias, a gente acabou conseguindo fazer o estágio em uma instituição religiosa. Todo grupo de estágio, gente, tinha uma espécie de líder, que essa pessoa teria contato diretamente com os supervisores. Aí essa aluna, que foi assim a líder do nosso grupo, ela conseguiu o contato, ela entrou em contato com a instituição religiosa para marcar reunião. Aí a gente foi nessa reunião que durou cerca de 1 hora e meia mais ou menos. A gente conseguiu anotar os principais pontos da demanda que eles trouxeram para nós e a gente levou isso para a supervisão. Aí depois que a gente levou para a supervisão, os supervisores junto com os alunos de outros grupos foi dando sugestões de possíveis intervenções que a gente poderia aplicar. Aí a gente foi desenvolvendo aí essas intervenções, mas eu confesso para você que o nosso grupo ele não estava muito organizado. Eu nem coloco culpa de ninguém nisso, porque foi nosso primeiro estágio, né, gente? Então a gente estava aprendendo ainda, a gente estava se adaptando. Então não foi tão organizado como poderia ser. Mas assim, acho que toda situação desafiadora e toda situação boa, a gente tira algum aprendizado. Aí nas supervisões seguintes, a gente ficava um período dentro de sala de aula, né, pra gente também dar ideias, sugestões para outros grupos. E depois eu, juntamente com o meu grupo, se reunia em um local separado pra gente bolar aí as intervenções.
Porque assim, no WhatsApp a conversa não funcionava muito, porque nem todo mundo conseguia responder, né? Porque assim, gente, tem pessoas que dependendo do trabalho ela não consegue ficar com o celular. Então isso era super compreensível. Aí a gente elaborava as intervenções durante as supervisões. Só que infelizmente o estágio ele não aconteceu da maneira que a gente havia planejado. A gente passou por um segundo momento de frustração, né? O primeiro foi o cancelamento do estágio na instituição primária. E depois, essa situação, esse contexto que não aconteceu da maneira que a gente tinha se planejado. Mas apesar da frustração, a gente tentou ressignificar toda a situação, levamos isso para a supervisão, entendemos que nem tudo vai acontecer da maneira que a gente teria planejado e ficou os aprendizados para o próximo estágio. O que é muito importante eu dividir aqui com vocês é sobre os relatórios, né? A cada intervenção que a gente fazia, a gente tinha que elaborar um relatório. E o que continha nesse relatório? Continha os meus dados, os dados da instituição de estágio, os dados do supervisor. A gente tinha que relatar tudo o que aconteceu naquela intervenção e depois a gente tinha que fazer uma análise crítica, que para mim era o mais difícil, né? Essa análise crítica a gente tinha que embasar, de acordo com a teoria, os pontos importantes que foram relatados que foi relatado, né, durante a intervenção. Agora, compartilhando com vocês a minha experiência no sexto semestre, foi uma experiência totalmente oposta da do quinto semestre. Eu tive a oportunidade de estagiar com um grupo extremamente coeso, um grupo organizado, tinha uma turminha legal aí na faixa da minha idade, mas tinham outros também que eram bem jovens, então eu aprendi muito com eles. Foi até nesse grupo que tinha uma menina assim que é expert em organização, então eu aprendi muita coisa com ela. E o sistema foi o mesmo do quinto semestre. A diferença é que foi numa instituição educacional. Então, nós tivemos a oportunidade de escolher a instituição de acordo ali com as opções que a faculdade nos deu. Até a organização de grupos eu achei que foi muito mais organizado do que no quinto semestre. Eu acredito que, de certa forma, até para os supervisores ficou a lição do que aconteceu, né? Então, foi um pouco mais tranquilo e eu tive a oportunidade de estagiar com uma supervisora maravilhosa, que ela entende super dessa área educacional. Então, os passos, gente, foi praticamente os mesmos do quinto semestre. A diferença é que não tivemos alunos de semestres diferentes e tivemos só um supervisor de estágio para cada grupo. Então, a dinâmica foi a mesma. Vou dividir já com vocês, né? Falei repetidas vezes, esse grupo que eu tive a oportunidade de estagiar era um grupo, assim, muito organizado. Então, a comunicação no WhatsApp funcionava super bem. A gente conseguiu desenvolver até no WhatsApp ali as intervenções. Cada uma dava sugestão, né? E essa menina que é especialista em organização, fazia a organização aí das ideias. Então, detalhando os passos para vocês, como que funcionou. A gente desenvolveu essas intervenções, né? Dentro de um projeto de intervenção. Depois que a gente desenvolveu, a gente levou para nossa supervisora para ver se ela aprovava. Daí ela ia dando sugestões para a gente melhorar um ponto, melhorar outro, né? Não somente ela, mas a turma que estava ali com a gente também. Na sequência, depois de feito essas correções, a gente apresentou esse projeto para a instituição educacional. Essa instituição aprovou o projeto e, na sequência, a gente começou a aplicar as intervenções. Então, era um desafio a cada intervenção, mas a gente conseguiu também gerar uma conexão com as pessoas que a gente fez esse trabalho. Aí explicando para vocês as etapas, a cada intervenção a gente tinha que elaborar esse relatório de estágio e eu senti que a cada relatório eu conseguia melhorar a minha análise crítica porque essa supervisora ela fazia um trabalho assim, um acompanhamento muito de perto com a gente. E ao final das intervenções, a gente tinha que elaborar um relatório final. E como que funcionava esse relatório? Mas antes de falar do relatório final, ao término das intervenções, nós tivemos aí uma supervisão onde a gente dividiu, né, com a supervisora e com a turma como que foi esse fechamento do estágio. Aí após essa etapa, nós desenvolvemos aí uma devolutiva juntamente com a supervisão para a gente poder apresentar para a instituição os resultados desse estágio. Então, tivemos essa reunião, a coordenadora aí da instituição educacional, ela nos elogiou muito, ela falou assim que os alunos gostaram muito, né, da proposta de intervenção que a gente apresentou para eles, que a gente desenvolveu com eles, e após essa etapa, sim, a gente teve que desenvolver esse relatório final. E o que é esse relatório final? É um compilado de tudo o que aconteceu durante a intervenção. Só que para desenvolver esse relatório final, a gente já tinha um projeto inicial. Então, só que o projeto inicial estava no futuro.
E o relatório final, a gente tem que colocar ele no passado, porque é tudo que aconteceu. Então a gente aproveitou aquele documento, a gente foi fazendo algumas modificações e a gente foi fazendo um compilado de tudo que aconteceu nas intervenções, colocamos aí os resultados que a gente conseguiu alcançar. E a gente também tinha uma pasta no Drive, gente. Então, cada grupo tinha uma pasta e cada integrante do grupo tinha a sua pasta individual. Então, além do relatório, cada integrante do grupo colocava nesse relatório a sua experiência pessoal com o estágio. Pra vocês terem noção, gente, a minha supervisora ela foi tão maravilhosa que teve uma supervisão que acabou caindo num feriado. Então, a gente não ia ter aula. Só que ela se disponibilizou a nos orientar, a ouvir o que a gente tinha para dizer. E assim, ela... É que aqui eu não posso dar nomes, né, por questão de sigilo, que é algo que é muito importante dentro da psicologia, mas foi uma supervisora, assim, que me encantou, eu aprendi muito com ela, espero que um dia ela tenha a oportunidade de ver esse vídeo, entender o quanto que eu aprendi com ela. Eu confesso para vocês que nesse estágio, né, falando agora da minha experiência pessoal, eu estava muito insegura, porque eu sou uma pessoa muito tímida, e como tinha essas integrantes do grupo que eram, assim... Eu acho essas meninas muito inteligentes, elas entendem muito de artigo científico, elas sempre estão estudando e se atualizando. Então, querendo ou não, o fato delas serem assim me intimidou um pouco. Então, quando a gente ia ensaiar, né, para as intervenções, gente, o primeiro ensaio foi um desastre. Eu saí de lá super triste, achando que eu não ia conseguir ter uma boa... Assim, consegui me expressar bem para os alunos, então eu fiquei bem chateada, até falei, né, com a minha supervisora, eu falei para ela assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô bolando aí um roteiro, né, com a minha fala, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir gerar conexão. Daí ela falou assim para mim, linda, calma, o ensaio geralmente é um desastre mesmo, e vai acontecer lá totalmente diferente do que tá acontecendo aqui, então vai com calma. Então eu cheguei em casa, respirei fundo, tentei deixar a ansiedade um pouco de lado, fui pensando, né, fechei os olhos e fui pensando aí na minha fala, e gente, deu tudo certo no outro dia. Eu acredito que eu consegui gerar muita conexão com essas pessoas que eu tive a oportunidade de estagiar, então foi um aprendizado gigantesco. Aí depois desse estágio eu fui convidada a dar uma palestra para uma instituição religiosa, e nessa palestra eu falei sobre projetos de vidas e sonhos juntamente com uma outra colega. Então foi uma experiência incrível, eu aprendi muito nesse estágio. E agora, no 7º semestre, né, a gente vai ter estágios em processos laborais, que é a psicologia do trabalho. Então, quando terminar o 7º semestre, eu venho aqui contar pra vocês como que foi a minha experiência. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da minha experiência com os estágios, espero que ajude você que vai iniciar o estágio. Eu sei que quando a gente vai para essa próxima etapa dá uma certa insegurança, um certo medo, mas assim, vai de coração aberto. A dica que eu dou para você, sabe, organize as intervenções, já puxe esse grupo aí desde o início, procure dar prazos para o pessoal do seu grupo aí entregar aí as sugestões para elaborar a intervenção. Então, assim, convide o grupo todo para estar participando, gente. E outra coisa que você também tem o direito de cobrar o seu supervisor para que ele te oriente da melhor forma possível para você fazer aí um bom estágio. Para você que já iniciou esse processo de estágio, comenta aqui como é que foi a tua experiência, e para você que vai iniciar esse processo agora, me conta como que tá o teu coração, porque eu sei que é um momento que é muito aguardado por nós, né? Ter a oportunidade de colocar a teoria em prática, vem os medos, a insegurança, mas comenta aqui que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deem aquele like, né? Ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Até mais!